10 dias para uma conclusão. A polícia não suspeita de assassinato e não encontrou sinais que ele tivesse bebido. Ledger deixou uma filha de 2 anos. A polícia fechou a rua no Surrey para retirar o corpo do ator australiano Heath Ledger, que tinha 28 anos. Ele foi encontrado morto ontem à tarde pela empregada e pela massagista. Estava caído no chão do quarto. Na mesa de cabeceira, a polícia encontrou um vidro de comprimidos para dormir. No banheiro, havia mais remédios para dormir. Não foram encontradas drogas. Você tem que ir lá na Palmon. Em 2005 para o Oscar pela atuação no filme O Segredo de Brokeback Mountain. Ele fez o papel de um cowboy homossexual. Ledger chegou a ser comparado a Marlon Brando pela beleza e pelo talento. Uma multidão de palestinos cruzou hoje ilegalmente a fronteira do Egito com a faixa de Gaza. A passagem foi aberta à força na madrugada. O correspondente do Globo no Oriente Médio, Alberto. É a Palmon, lá em cima. Com todos os meios de transporte possíveis, dezenas de milhares de pessoas aproveitam o caminho aberto por militantes não identificados. Não. Eles explodiram 2/3 das barreiras de fronteira da faixa de Gaza no Egito, que tem 12 quilômetros. Soldados egípcios se limitam a observar, junto ao que restou da cerca. O Hamas, que assumiu algum controle sobre as travessias, nega a participação nas explosões e diz que a atitude dos militantes é uma consequência inevitável do bloqueio imposto por Israel. O homem segue em sentido contrário ao encontro da mulher em Gaza. É uma oportunidade. Você não comprou, você ganhou. Mais um erro do Hamas. Você tem que passear pela floresta. É só não lutar. Passou a permitir alguns carregamentos de ajuda humanitária em direção à faixa de Gaza, cobra do Egito o restabelecimento de controle sobre sua fronteira, que está previsto em acordos assinados entre os dois países. Sede de um encontro de ministros da Liga Árabe. Hoje, no Cairo, o Egito está sob forte pressão. A Bolsa de Nova York abriu hoje em porte baixa no dia seguinte ao corte substancial na taxa básica de juros da economia. A turbulência no mercado e a crise da economia americana devem dominar os debates do Fórum Econômico Mundial que começa hoje em Davos, na Suíça. É o que mostram os enviados especiais da Rede Globo, Sônia Bridget e Paulo Zero. O dia começou na Ásia com novo fôlego depois do corte na taxa básica de juros anunciado ontem pelo Banco Central americano. O pânico dos 2 últimos dias foi substituído por altas nos principais pregões. Em Hong Kong passou de 10%. Na Europa, as bolsas abriram positivas, mas o otimismo durou pouco. A onda de pessimismo voltou e arrastou para o negativo os principais mercados europeus. Um pano de fundo turbulento para o cenário de cartão postal que lideranças políticas e empresariais do mundo inteiro encontraram ao chegar a Davos. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair abriu os trabalhos dizendo acreditar que a preocupação com a economia não vai ofuscar completamente outros temas importantes, como as mudanças climáticas e os conflitos no Oriente Médio. Mas o fórum este ano promete ser mais econômico do que nunca, ao contrário dos anos anteriores em que a crise política internacional e as imagens de celebridades dominaram a cena. A crise na economia americana e os possíveis impactos em países desenvolvidos e emergentes devem roubar as atenções. Com representantes de mais de 1.000 das maiores companhias mundiais reunidos aqui até domingo, Por que você não deu cogumelo, menina? Medidor de confiança do empresariado. Uma pesquisa com executivos de multinacionais em 50 países mostrou queda no otimismo da economia nos Estados Unidos e aumento da expectativa positiva em economias emergentes, como Brasil, China e Índia. Um dos temas previstos para debate aqui em Davos este ano seria a transferência do centro do poder econômico, do Ocidente para o Oriente, dos Estados Unidos para a Ásia. Mas a crise americana já forçou uma mudança no tom, provando que ainda se os Estados Unidos ligam no freio da economia, possam o resto do mundo andar mais devagar. E agora vamos ver como está a situação aqui no mercado brasileiro. Renata Ribeiro. O investidor voltou a ficar A Bolsa de São Paulo cresceu 4% ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo está em queda. O dólar está em alta na casa de R$ 1,82. A reunião do Copom, que hoje define o rumo da taxa de juros aqui no Brasil, ficou até em segundo plano diante da turbulência externa. A expectativa é que o Banco Central mantenha a Selic a 11,25% ao ano. Evaristo. E você vai ver a seguir emergência durante
do carnaval. Decisão de prefeituras de Pernambuco de distribuir a pílula no dia seguinte provoca reação na igreja. E eles já são 60 milhões em todo o mundo. Jovens fazem do blog a nova mania da internet. São Caetano e Corinthians. Já foi, o São Caetano fez 3-1. Continuar com esse trio, se na prática as coisas não darem. Bom, o Globo também está otimista aqui na reportagem do Marcos Pereira. O trio entra em ação no Flu. Leandro Amaral, o jogador, jogam juntos hoje pela primeira vez contra o Caxias. Mas depois da publicação dos jornais de hoje, parece que surgiu a notícia de que o Washington está gripado. Ah, depois você vê. Não é, mas o departamento médico diz que ele ainda não. Ele vai jogar, e o Renato não quis confirmar o time e suscitou a dúvida na cabeça das pessoas, mas ele vai jogar. O departamento médico, a informação que recebemos, não foi assoltado, mas tranquilo para o jogo de hoje. Moraes, que era dúvida para o jogo dessa noite contra o Americano, está confirmado. O meio-campo vai atingir uma marca importante pelo Vasco. Primeiro feliz, né? Tá completando 150 jogos por um clube tão grande, né? Tanta história. Em relação a ganhar, acho que é uma obrigação da gente. Acho que é a gente que se colocou nessa situação, né? E a gente perdendo. O Corinthians melhorou, mas não é o suficiente. Ações com instantâneo. Caiu nos papéis dos setores de mineração, de bancos e com a perspectiva de uma recessão dos Estados Unidos, que poderia jogar para o mundo inteiro, caiu também os papéis das petroleiras e de... Tem uma base de 300. Men in Trees. É, vai registrar. Deixa a Nayara aí, André. André. Quebra-gelo e mandar os especialistas saírem. O trabalho deles é reunir dados sobre a espessura do gelo e a única forma de fazer isso é cavando. Ao fazer um furo no gelo e medir sua profundidade, o Amundsen pode evitar as áreas mais sólidas e procurar um caminho mais fácil em outro lugar. Os dados colhidos em campo são enviados ao centro de controle da Guarda Costeira, onde todos os movimentos do Amundsen são monitorados. Hoje, o Amundsen tem a tarefa de abrir caminho através do rio congelado para permitir que o navio cargueiro croata City of Dubrovnik, de 39 toneladas, possa chegar ao porto de Quebec. O gelo que o Amundsen quebra se refaz com uma velocidade incrível nessas águas geladas. Então, por segurança, o navio que o segue precisa se manter bem próximo, mas isso também traz riscos. Ô André, dá pra Nayara, você nunca quer jogar esse jogo? Você joga quando os outros estão aqui que estão jogando, né? E que nós sejamos golpeados pela outra embarcação. Isso é uma coisa que não gostamos de pensar, porque seria um pesadelo. O City of Dubrovnik, na última etapa de sua viagem do ensolarado Brasil, segue silenciosamente o Amundsen através do gelo. O capitão Alan se esforça para manter o cargueiro o mais perto possível sem colocar em perigo o seu barco, que é bem menor. O que estou fazendo é ajustar a velocidade do barco para manter a mesma distância. Vê os ataques que ele tem. E o barco que está abrindo o caminho. Triângulo. Essa é a daga que você vê aqui na tela. O segundo. Manter a mesma distância. O segundo. Na verdade, eu vou deixar Esse que ela venha, que ela do lado. mais aqui, depois irei manter Vai a pro lado. distância o tempo todo. Vai pro lado. Quando os barcos chegam em Port Alfred, a tarefa final do Amundsen é quebrar a superfície de gelo Ah, do só porto tem para esse que o triângulo. navio croata atraque. Pode tirar. Vai ser não.
Por hoje, o serviço do Amundsen está terminado. Muitas pessoas assistem ao Mythbusters por causa da ciência. Outras por causa das explosões. Algumas assistem por causa do James, da Carrie, do Adam, da Carrie, do Grant, da Carrie. Seja qual for o seu motivo, o Discovery traz para você uma nova temporada de Mythbusters, os Caçadores de Mitos. Hoje, às 7 da noite. Uma vez em cada um. Coisas degradavam, não sei Uma, explicar. cada um. As coisas eram cada vez mais justas, mas eu estava bem com elas, mas era só comigo. Senão ele cansa muito rápido. A gente está caindo de cabeça no glamour total. Só glamour. Treina até 1000. Até 1000 em cada um e até 100 nos outros. Até 100 nele. Aniversário da construção do Batista do Real Madrid. Os atacantes Alexandre Pato do Milan, Robinho do Real, Luiz Fabiano do Sevilla e o Rafael Sobis do Betis. Portanto, essa é a lista do técnico Dunga. Saiu nesta terça-feira. Quem cometeu? O brasileiro, o Reginaldo, foi o melhor jogador em média do Parma, mas hoje bastante ofuscado. Para a Inter de Milão, 0 para o Parma. O colombiano Córdoba. Zanetti. Jimenez. Outra vez o Córdoba. Vai voltar com o Júlio César. Cambiasso. O Jimenez. Capitão Zanetti. Ali no círculo central trabalha com o Cambiasso. Ibrahimovic. Tenta a jogada, foi desarmado.